É não é? Não tem, não é? Teu pai está falando, tu mexe no telefone. Não tem respeito. E outro pai, que não tem paciência, pega o telefone e bate no chão. Acontece ou acontece? Acontece ou acontece? Até o outro pai diz que quem nasceu você é telefone, não sou eu. É não é? E querem perder respeito à presença de Deus. Depois muita gente não vai a bênção de Deus, porque não tem referência. Referenciar a Deus. Nós referenciamos mais o homem de Deus. Esquecemos o que Deus fez na cruz. Esquecemos o sacrifício. Aqui daqui? Amém. Aqui daqui? Amém. Aqui daqui? Amém. Vamos na palavra de Deus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, no seu versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, 11. Hebreus 9, 11. Diz assim. Já achou? Hebreus. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um meio e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. 12, o que diz? Uma vez no trabalho, havendo efetuado uma eterna redenção. 13. Porque sem o sangue dos touros e de bodes e a cinza de uma navilha esparzida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne. 14, último. Quanto sangue de Cristo, que purifica eterno, ofereceu a si mesmo, de maldade a Deus, purificará a nossa consciência da nossa morte para servir a Deus. Amém. Agora vamos voltar no Mateus capítulo 27, versículo 51. Mateus 27, capítulo 27, versículo 51. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 27, 51. Já achou? Amém. Mateus 27, versículo 51. E diz assim: e eis que o veio do tempo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Amém. Na sua tradução 51. Aleluia. Você pode dar um glória forte para o Senhor Jesus. Thank you, Jesus. Vamos nós aqui aprendermos sobre a palavra do Senhor em poucos aqui minutos que nos resta nesta tarde dominical. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O culto com o tema o quê? O quê? Conhecendo? Ok. Mas hoje não é conhecendo Jesus. Amém? Amém. Hoje eu veio. O veio de onde a onde? Do alto a baixo. E dentro de tudo isso que vamos falar, você vai conhecer Jesus. Aqui daqui. Eu estou sentindo que alguém que não quer ouvir a palavra de Deus, talvez, se fosse uma irmã, um irmão, a vir pregar a palavra.
Ainda que você se canse de mim, mas Deus me colocou para poder pregar a palavra para o seu coração. Isso você queira não querer, como não. Deus levantou-me aqui como líder nessa casa. Você que se enjoa comigo, não se enjoar, mas vai ter... Você, ainda que tenta me vomitar, não vai conseguir me vomitar, porque eu vou ter que entrar com Jesus no teu coração. Alguém daqui? Alguém daqui? Thank you, Jesus. Nós fomos chamados para poder liderar pessoas, não pessoas físicas, pessoas espirituais. Eu sempre gosto de falar. Eu estou a liderar pessoas que têm espírito, que têm alma. Não estou a liderar pessoa que é carne só. Estou a liderar pessoa que tem espírito. E ai de mim se eu somente me atentar pela carne. Estou perdido. Eu não me atendo pela carne. Eu me atendo pelo espírito. Jesus, em primeiro lugar, ele vai dar no espírito do homem. E arrancar tudo que está lá, os utensílios, as mobílias que ele colocou dentro do coração dessa pessoa. E depois, quando ele é removido, o próprio Espírito de Deus começa a trabalhar a carne e eu tenho que começar a trabalhar a carne. Porque primeiro tem que ser o Espírito. Pastor, por que fala isso? Porque tem pessoa que está aqui, nesta manhã, que a bênção dele não está chegando porque ele não gosta de mim. Sabe por que não chega a tua bênção? Porque a Bíblia diz que aquele que recebe, recebe a quem? Aquele que te rejeitar, rejeita Cristo. Então, se você rejeita a mim como mensageiro, rejeita Cristo. Se rejeita Cristo, a bênção não chega na tua vida. Alguém percebeu? Alguém percebeu? Alguém percebeu? Jesus veio para os seus não receberam, rejeitaram. E todos, quando receberam, foram dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Os que rejeitaram são criaturas de Deus. Então, se você rejeitar a mensagem, rejeitar o mensageiro, você é criatura nesta tarde ou nesta manhã. Você não é filho, não é filha. Mas se você aceitar a mensagem e o mensageiro, você é dado o poder de ser chamado filha e filho de Deus. Se você passa a ser chamado filha e filho de Deus, você tem direito aqui do teu pai. Teu pai qual é? Esse está dando mensagem através do teu mensageiro. Eu não sei por que estou falando isso. Amém? Não sei por que estou falando isso. Mas só Deus ele sabe. Amém? Amém. Thank you, Jesus. Então queremos falar aqui sobre o veio que se rasgou do alto a baixo. Continuação do culto da quarta-feira, que nós não conseguimos aqui terminar. E nunca vamos conseguir terminar. Porque esse tema não termina. Amém? Só vai terminar se Jesus voltar e buscar a tua igreja. Enquanto Jesus não voltar, este tema nunca termina. Pode terminar aqui, mas vai continuar sempre a tua casa, a tua alma, o teu espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então nós encontramos o livro de Mateus, no seu capítulo 27, aonde que o nosso querido, amado Mateus narra uma história verídica. Amém? Uma história verídica que aconteceu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como nós falamos já há dias atrás, que Jesus, este veio que rasgou-se do alto a baixo, tinha sua simbologia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus resolve entrar no templo para oferecer sacrifício de uma vez por todas. Amém? Amém? Amém. Então, no tempo passado, o homem, para ser perdoado dos seus pecados, para ser redimido, para adquirir, talvez, na sua machamba, ter produção, a sua casa ser protegida, era necessário derramar o sangue de um animal. É necessário pegar um animal, uma pomba, uma galinha, um cabrito, uma ovelha e levar até o templo do Senhor. Amém? E se chegasse no templo, ele não poderia oferecer por si mesmo. Alguém estava lá para poder fazer o sacrifício. Amém? Estava lá. E você vai perceber que havia sumo sacerdote naquela época, que cujo por ano uma vez entrava para sacrificar em prol do povo. E
há um elemento aqui, há um ponto muito importante você perceber, e eu também perceber como sacerdote aqui, quando falamos sacerdote, falando de pastor. Ele não poderia somente sacrificar pelo povo, ele poderia primeiro sacrificar para ele e também para o povo, certo? Sacrificar para si mesmo e pelo povo, porque ele é sacerdote, mas é homem. Amém? Está sujeito às coisas negativas, ao pecado. Ele tem que sacrificar primeiramente para ele e depois para o povo. Antes de eu ouvir ministrar essa palavra eu tenho que ministrar para mim. Eu tenho que enxergar essa palavra para mim e para depois dar a você. Aqui está percebendo? Eu tenho que comer essa palavra. Eu tenho que, reconhecer o sacrifício que Jesus fez. Há pessoas que não querem sacrificar primeiro para si, ele quer sacrificar para os outros. Isso é um pensamento equivocado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos aqui no texto que nós acabamos de ler. O veio rasgou-se do alto a baixo. O sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus é que rasgou. Quando eu falo do sangue de Jesus, eu estou a falar da morte de Cristo. Se morreu, se derramou sangue, ele havia perdido a sua própria vida. Se morreu, algum sangue verteu-se. Porque a sua morte não foi uma morte assim de repente, foi uma morte de homens espancando o seu corpo. Então, espancando o corpo, há um líquido que gastou-se naquele corpo. Era ele. Então, se gastou-se líquido, e a Bíblia, Salmo diz que saiu todo o sangue, toda a gota dele, das suas veias saiu. E se o homem sai toda a gota de sangue, tem vida? Tem vida? Não tem vida. Amém? Então, Jesus, para entremeio do teu sangue, ele derrama o sangue e rompe. Não somente rompendo, e também compra. Ele compra, rompe e quebra. E dá. O sangue de Jesus conquistou, irmão querido, muitas nações. Muitas bênçãos no mundo espiritual. O sangue de Jesus, ou a morte de Jesus. Acredita você? Pelo sangue eu estou aqui. Pela morte eu estou aqui. Pelo sangue você está aqui. Pela morte nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque alguém derramou sangue, alguém perdeu a sua própria vida. É por isso que nós estamos aqui. Houve uma conquista pelo sangue de Cristo. Amém? Irmão, lê para mim a sua tradução, por favor. 9:14. Sim. Por favor. Glória a Deus. Louvado seja Mateus 9:14. Os discípulos de João Batista se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que tanto nós, como os fariseus, jejuamos muitas vezes, enquanto que os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: por acaso os convidados do noivo ficam tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas virá o tempo em que o noivo será levado para longe deles. Então eles jejuarão. 16. Ninguém remenda uma... Espera. Escuta o que ele disse. Se vê? Ninguém remenda uma roupa feia com um retalho. Não. O versículo que você vai ler. Isso. Diz não pode fazer o quê? Jejuar manda o quê? Enquanto o quê? Enquanto estiver o quê? Só a tradução diz enquanto estiver. Enquanto estiver com eles. Então, se estiver com ele, então ele está vivo. Mas vai chegar o tempo aí, porque o que vai acontecer? Ele não, repete comigo, ele não estará. E se ele não estiver, para onde ele vai?
De que forma ele vai para o céu? Quem falou? Fica ligado no Espírito. Se ele for, vai para onde? E de que forma ele vai para o Pai? Através da... Enquanto ele está vivo, você não pode jejuar. O teu jejum não tem eficácia porque o próprio jejum está contigo. Aqui daqui. Aqui daqui. Aqui daqui. Não pode você jejuar porque o próprio jejum está contigo. Aquele que você dobra o joelho e começa a jejuar, ele está presente ao teu lado. O irmão? É por isso que nós jejuamos, porque Jesus já não está conosco. Quando nós jejuamos, chamamos por ele. Enquanto ele esteja aqui na terra, nós não podemos jejuar, porque ele é próprio jejum. É por isso que o dado que pertence, tá? Aquele homem que foi, olha, restaurado a saúde. Jesus era o próprio anjo que ajeitava as águas, o anjo do Senhor. É que ajeitava as águas. Mas quando Jesus esteve presente, então a água não precisa ser agitada. É somente haver uma palavra de ordem, diz: levanta e vai para a tua casa. Aqui daqui. Aqui daqui. As dadas você não percebeu. Nesse texto que eu não leu. Enquanto Jesus esteve com eles, não era necessário. Alguns homens diziam: olha, os discípulos de João Batista jejuaram, e agora os discípulos, porque os discípulos dizem: não há necessidade, porque quando os discípulos de João Batista jejuavam, eu não estava presente, mas estava presente no Espírito. Então de jejuar, orar, porque o Espírito descia. Mas depois de João Batista, Jesus vir à terra e ser batizado, agora não precisa mais, sabe por quê? Eu estou presente com meus discípulos, tenho que ensinar a eles. E se eu ir embora, eles têm que dobrar o joelho e poder buscar, porque eu já fui. Porque quando me puxa, eu vou interceder ao Pai, vou para o Pai. Olha para a Teresa até a horária. Olha para a Sinisa até a horária. Alguém que intercede por nós que foi para o céu. Aí a necessidade de orar e jejuar. Aqui daqui? Amém. Aqui daqui? Amém. Louvado seja Deus. Então, pastor, o que quer dizer com isto? Vem para cá. Enquanto os discípulos estavam com Jesus, ou antes de Jesus vir, a irmã não podia estar sentada aqui a me ouvir. Poder trazer teu cabrito, tua pomba, seu brinquito coelho, independentemente do teu nível, ok? Financeiro. Aqui daqui. Então você chegaria aqui, daria sumo sacerdote e oferecia sacrifício em prol da tua vida. Porque Cristo não estava presente no físico. Mas quando ele veio no físico, agora ele te ensina hoje, te ensina como você deve adorar. E depois ele vai. Se ele for, ele diz: então tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Aqui daqui. Ok, o nosso tempo não nos perdoa. Eu vou correr para lá. Amém? Então, o sangue de Jesus Cristo é o ponto muito principal. É o ponto. A morte e o sangue de Jesus é o ponto principal do cristianismo. Cristianismo que não fala da morte. O cristianismo, ou o cristão que não fala da morte, não fala do sacrifício salvador de Jesus Cristo através do sangue. Esse cristianismo está com subidas e descidas. Porque sangue e a morte de Jesus é o ponto principal, irmã Teresa. Não há cristão que vai adquirir favor sem a morte e sem o sangue de Jesus. Não há, querido. Se você não reconhecer a morte de Jesus, não reconhecer o derramamento de sangue de tudo que eu falo, você está perdido. É alguém que está a andar num caminho
Você é cego, sem ter olho para enxergar. Estamos aqui? Estamos aqui? Este sangue de Jesus é o ponto principal, amém, do concerto, ou do novo concerto, do concerto entre o homem e Deus. O ponto principal do concerto: ninguém vai se consertar diante de Deus sem que primeiro reconheça o ponto principal, que é da morte de Cristo. Sem que primeiro reconheça do sangue que foi derramado em prol da tua própria vida. Reconhecimento do sacrifício salvador da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai conhecer a Deus, ninguém vai receber o favor de Deus sem que primeiro reconheça esse ponto principal da salvação da humanidade, de resgate da humanidade, da compra da humanidade, é pelo sangue de Cordeiro. Eis João Batista, quando viu Jesus vindo para ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Se ele disse que esse é o Cordeiro, Jesus veio em forma do animal, do Cordeiro, para acabar de uma vez por todas, acabar com o sacrifício de animais na face da terra. Antes de Jesus vir, havia sacrifício de animais. E nas outras gerações até sacrificava os seres humanos. Numa situação tão caótica, levavam os seres humanos e sacrificavam, porque o homem, na natureza, ele já tem um instinto de fazer o quê? De sacrificar alguma coisa. No tempo passado, alguns até pegavam os seres humanos e sacrificavam. E isso era mal diante de Deus. Sacrificavam cabrito, boi, tipo de animais, mas continuavam a pecar. Mas tem que vir um animal em forma de poder de Deus, sem mácula, sem defeito, sem ronca, um santo, para entrar no lugar santo e ser decorado e haver um sacrifício total e completo. Então um cristão que despreza o sangue, ele traz a condenação para si mesmo. Assim como Paulo falou aos Coríntios, aquele que ceia o pão de Deus, o pão de Jesus, é o corpo que sofreu, que foi partido por nós, é o corpo que foi partido, que foi moído por mim para você. Mas há pessoas na face da terra, não há referência de respeito ao sacrifício feito a Jesus para a tua vida. Ele toma ceia indignamente a desprezar a Cristo. Estás a trazer condenação para si mesmo. A condenação te aguarda, porque tu estás a crucificar de novo Jesus Cristo Nazaré. Não valorizando o corpo de Cristo Jesus. Alguém está aqui? Alguém está aqui? A pessoa não despreza o sangue, o sacrifício de Jesus. Paulo falou isso aos irmãos coríntios. Aquele que come o pão, bebe do sangue de Jesus, internamente traz a condenação para si mesmo. Por isso muitos são mortos, muitos são perdidos dentro das igrejas, não respeitam o sacrifício de Jesus. Ele adora a Deus, irmão querido, na imoralidade, adora a Deus, irmão, fazendo sexo, de qualquer maneira, fazendo coisas imorais, e viver na igreja e começa a adorar a Deus. Ei, respeita o ponto principal do elo de ligação entre você e Deus. Respeita neste dia de hoje, respeita o sacrifício de Jesus, respeita o sangue de Jesus, senão vai trazer condenação para si mesmo. Será que alguém está aqui? Será que alguém está aqui? Deus quer que os homens reconheçam o sacrifício de Cristo, porque ele foi enviado como cordeiro para entrar no templo de uma vez por todas e oferecer o sacrifício que você, por ano, não sei quantas vezes você oferecia, mas Jesus entrou de uma vez por todas, porque ele é um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu acredito que naquele dia, quando João viu Jesus vindo, ele disse: ó povo,
vocês não precisam mais trazer animal para ser sacrificado. É o Cordeiro de Deus que vai ter o pecado da humanidade na terra. É Jesus Cristo Nazaré. Mas há pessoas que estão a pisar Jesus. Ei, aleluia. Há pessoas que estão a desprezar o sangue, o corpo de Jesus, que foi partido, o sangue derramado, o sangue precioso. Eu não fui comprado com ouro e prata, sangue de cabrito e porco, mas eu fui comprado e remido com sangue de cordeiro, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o sangue de Jesus Cristo é o ponto principal do concerto da nova aliança. Nova aliança a substituir a antiga aliança, que você fazia o teu sacrifício. Chegou o cordeiro como um ponto principal, padrão do novo concerto. O concerto da redenção. Jesus é um ponto principal da aliança. Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus, vem como nova aliança, levar você que estava podre, te purificar com teu sangue, através da tua morte, e levar você numa reconciliação com o Pai Todo-Poderoso do céu. Sabe aquele daqui? O sangue da nova aliança. O sangue da aliança. Tu estavas morto. Eu também estava morto. Eu estava perdido. Mas Jesus, ele tem a aliança. O que é nova aliança? É um pacto. Um conserto. Uma redenção. Voltar de volta onde você havia saído. Voltar onde você havia saído. O sangue te tirou da treva desse voltar do papai. Te transportou da morte para a vida através do sacrifício feito da cruz do Calvário. Então o sangue de Jesus é uma aliança que nos faz entre eu e Deus. Se é nova aliança, nós havíamos cortado amizade. O meu pecado havia cortado amizade com Deus. E Jesus foi enviado como sacrifício para poder reatar a minha aliança com Deus, ter a aliança de volta. Eu estou dizendo para você, o sangue de Jesus, ele desceu, foi derramado nessa face da terra para trazer você de volta para Deus, para perdoar o teu pecado e redimir você e trazer de volta no altar.